pega o café que vamos para a parte 2 do relato de parto. Bom, como eu estava comentando, na sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026, eu trabalhei até super tarde, quase meia-noite, para deixar tudo pronto. Eu estava de 38 semanas. E aí, acordei no sábado de manhã, por volta das 9 horas da manhã, já sentindo as primeiras contrações, os pródromos. Mas eu achava que eram apenas contrações de treinamento, né? Porque a minha parteira, que me acompanhou durante todo o processo, né? E quem iria fazer o nosso parto, estava viajando naquele final de semana. Exclusivamente naquele sábado e naquele domingo e segunda-feira ela estaria de volta. E como eu tinha ido naquela semana, ela tinha me dito que eu ainda não tinha nada de dilatação e que o bebê estava bem alto, então eu não precisava me preocupar. Então eu achei que não eram contrações de verdade, porque eu falei, poxa, ele vai esperar ela voltar de viagem. Mas aquelas contrações começaram a ficar um pouco mais curtas entre si, começaram a ficar um pouquinho mais doloridas, e aí o Douglas disse, vai ser amanhã, hoje ou amanhã, porque realmente, geralmente demora um pouco, né? Quando o parto ele é 100% natural. Então eu falei, não, mas a parteira não tá aqui, como é que vai ser? E aí eu comecei a sentir as contrações e eu falei, bom, é no tempo de Deus, é no tempo do Oliver, então acho que vai ser realmente agora o momento. Então eu comecei a fazer os exercícios de respiração, conversar com Deus, fazer os exercícios na bola, né, os exercícios pélvicos que eu tinha estudado durante toda a gestação. E aí tratei de descansar um pouco também, porque nessa fase inicial do parto, as dores elas são bem tranquilas, né? Você sente uma cólica, mas as contrações elas são bem espaçadas, então é bem tranquilo. Então tratei de descansar um pouco, né? Sabendo que já era aquele momento. Então isso começou às 9 horas da manhã do dia 14 de fevereiro. E aí, quando era já no final do dia, por volta das 6 da tarde, eu falei, olha, realmente agora tá ficando um pouco mais intenso, então eu abri o aplicativo de medir as contrações e comecei a anotar, né, de quanto em quanto tempo estava, porque eu tinha como meta ir ao hospital quando as contrações estivessem de 4 em 4 minutos. Mas ainda elas estavam, né, entre 10 minutos cada uma, então estava ainda bastante tranquilo. Então, quando eu deitei na cama para descansar um pouco, eu senti, né, o colchão todo molhado. E aí as pessoas falavam, olha, tipo, uma vontade de fazer xixi, você não consegue ir no banheiro, né? Já acontece automaticamente. Então, a minha bolsa rompeu no sábado, às 7 horas em ponto da noite. Então eu mandei uma mensagem para minha parteira, falei, olha, a bolsa rompeu, a gente verificou, né, se o líquido amniótico estava tudo ok, transparente, límpido, né, sem cheiro, ele estava, né, tudo certinho, de acordo. E aí ela falou, olha, realmente eu não vou estar aí para esse momento, né? Então eu vou estar te passando o contato da parteira substituta. Ela vai entrar em contato contigo. Então eu esperei algumas horas, ela não entrou em contato comigo, aí a gente mandou uma mensagem para ela e ela respondeu o seguinte, olha, você tem duas opções. O máximo, né, o protocolo de quando a bolsa rompe, você tem a opção de ficar até 12 horas após o rompimento da bolsa em casa, para depois ir para o hospital, isso é mandatório, ou então, né, se a mãe se sentir mais confortável, já pode ir para o hospital automaticamente.
E ela perguntou: o que você prefere fazer? Esperar até amanhã, 7 horas da manhã, que vai ter completado as 12 horas, ou então você já quer ir para o hospital agora para fazer o monitoramento? Eu pedi para Deus, né? A gente fez uma oração, perguntei para o Douglas, ele falou: não, a decisão é tua. Mas como eu já tinha estudado muito e me preparado, eu tinha muito claro que quanto antes você vai para o hospital, a probabilidade disso acabar ocasionando em um parto induzido ou precisar de uma anestesia mais frequente. Primeiro, porque você está num ambiente um pouco mais estressante, e segundo, porque sim, acontece uma pressão do hospital, porque eles não querem que a mulher fique lá tanto tempo, né? Ocupando profissionais, quarto e tudo isso. Então começa uma pressão que comigo aconteceu também, depois eu vou contar mais pra frente, de realmente, né, eles quererem acelerar o processo. Então a parteira me escreveu o seguinte: eu não conhecia ela. Ela me disse o seguinte: mas se você tomar a decisão de ir para o hospital só amanhã, às 7 da manhã, é importante que você tenha certeza que o bebê está se mexendo, se movendo, né? Porque daí significa que ele está bem. Mas eu nunca senti o Oliver se mexer muito. Às vezes até as pessoas perguntavam: ele tá chutando muito? E na realidade eu nunca senti isso tanto, talvez pela posição que ele estava. Então isso me deixou um pouco preocupada. A gente optou por não ter doula, a gente optou por não ter uma enfermeira obstétrica, que geralmente vem na casa quando a mulher já está em trabalho de parto para fazer o acompanhamento. E a gente também optou por não ter aquele aparelho que mede os batimentos cardíacos do bebê. Isso porque o objetivo foi ter realmente um parto natural, que fosse um momento só da família. No caso, eu e o Douglas, somos as únicas pessoas aqui, não tivemos nenhum familiar que veio. E sobre o comando de Deus, né? Porque Deus explica na Bíblia sobre esse tema do parto natural. Então eu falei o seguinte: vamos confiar em Deus, e o instinto materno ele vai me dizer se tem alguma coisa errada e se eu precisar ir para o hospital. Então eu respondi à parteira falando: olha, a gente só vai para o hospital amanhã às 7 horas da manhã e qualquer coisa eu te aviso. Então, aproveitei aquele momento, Douglas fez um jantar para eu poder comer o máximo possível enquanto eu ainda estivesse bem. As bolsas maternidade já estavam preparadas, né? Tava tudo organizado já com bastante antecedência. E aí eu iniciei os exercícios, continuei, né, fazendo os exercícios. Tentei descansar um pouco, né? Por mais que não dá para dormir, porque as contrações elas começaram a ficar mais intensas. Eu tratei de relaxar o máximo possível nos intervalos, porque quando vem a contração realmente vem a dor, mas naquele intervalo o corpo ele consegue se recuperar porque é mais tranquilo, né? Você não sente dor entre os intervalos das contrações. Então tratei de descansar, de relaxar, de falar todas as frases de afirmações que eu tinha estudado. E aí passou a noite, foi uma noite intensa, tomei banho de banheira, tomei banho de chuveiro, né? Fiz todo o ritual. E quando foi 7 horas da manhã, as contrações eu já tinha tido aí em torno de umas 150 contrações, desde que eu anotei no aplicativo. Elas estavam aí em torno de 6 minutos cada uma. Se fosse, né, pelo meu plano inicial, eu iria para o hospital só com 4, mas como a minha bolsa já estava rota há 12 horas, eu precisava ir para o hospital. E eu, pelo fato de ter mais de 35 anos, também sou considerada uma gestante obstétrica. Então, obstetra não, como fala? Geriátrica, gestante geriátrica. Então,
considerada como uma gestante de risco, apesar de que hoje em dia, né, as coisas evoluíram muito. Isso é uma coisa um pouco mais de passado, mas esse protocolo ainda ele continua existindo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Então fomos para o hospital. Como a gente teve que mudar o seguro, o hospital ficava longe de casa, né? A gente morava em Fort Lauderdale e o hospital foi em Boca, porque o hospital de Fort Lauderdale não havia renovado o nosso seguro de saúde. É um pouquinho longe, mas como era domingo, 7 horas da manhã, estava bem tranquilo, então a gente demorou aí em torno de uns 40 minutos para chegar no hospital. Chegamos no hospital, né, fomos fazer todo o procedimento, eu entrei no quarto. O único profissional que a gente contratou foi a fotógrafa, né, pra gente registrar esse momento, então avisamos a fotógrafa. O pessoal que foi levar banheira inflável, porque o hospital não disponibiliza, mas ele disponibiliza a opção de uma empresa que vai lá, enche a banheira. Então cheguei no quarto, o pessoal que foi montar a banheira inflável também iniciou a preparação. E aí o Douglas subiu pro quarto também, eu organizei todo o quarto como eu queria, com a iluminação, com as frases de afirmação, com a Bíblia, tudo certinho conforme eu havia planejado. As contrações já estavam aí entre a cada 5 minutos, mais ou menos, já com dor, mas ainda bastante tolerável. E aí, quando já era por volta das 9 horas da manhã, eu já estava há 24 horas desde o início, né, das primeiras contrações, veio uma enfermeira. Essa enfermeira, ela fez o exame do toque, né, eu tinha preparado todo o meu plano de parto. O plano de parto é tudo que você deseja e tudo que você não deseja durante o parto. Eu já tinha feito o alinhamento, né? Eu e o Douglas tínhamos feito o alinhamento prévio com a parteira de tudo que eu esperava para o parto. E quando você está naquele momento, né, do parto, com dor, é um pouco mais difícil de tomar decisões e raciocinar. Então eu já tinha feito todo e entregue uma pasta com o meu plano de parto, sobre quais vacinas eu não queria dar, quais vacinas eu queria dar, que intervenções eu queria fazer, o que eu não queria fazer, enfim. Mas como a minha parteira não estava no dia do parto, eu já tinha impresso uma cópia, né, caso acontecesse de ser um outro profissional, e foi o que aconteceu. Então eu entreguei, né, eu e o Douglas entregamos o plano de parto para a enfermeira e falamos, esse é o plano de parto. Tava muito claro no plano de parto que eu não queria ocitocina sintética. A ocitocina é um hormônio que o corpo produz naturalmente para ter a dilatação, né? Mas existe também um meio farmacológico, que é a ocitocina sintética, que é um líquido que eles inserem na veia para acelerar. Então, para acelerar as dilatações e as contrações começam mais espaçadas. Então, eu pedi que eu não gostaria de ter a ocitocina sintética, porque o nosso corpo, ele sabe parir. E era isso que eu repetia nas minhas frases de afirmação. O meu corpo sabe parir, o meu filho sabe como nascer. A partir do momento que se inicia a ocitocina sintética, as contrações elas ficam mais curtas e acaba que as dores ficam mais intensas. Isso é normal. Os números e as estatísticas, elas comprovam que o percentual de mulheres que pedem anestesia na epidural, quando utilizam da ocitocina sintética, é muito maior, porque é diferente do teu corpo produzir o hormônio e uma coisa sintética, né? Então, eu, como não gostaria, né, de ter essas intervenções, eu falei que não. Mas a enfermeira, né, fez o exame de toque e ela falou, olha, você está por volta de 4 a 5
centímetros de dilatação. Eu vou iniciar o processo de ocitocina. Na verdade, ela nem falou isso, ela falou algo genérico, tipo, eu vou inserir um soro na sua veia. E aí eu falei, o que tem dentro desse soro? Ela falou, é ocitocina. Eu falei, não, eu não quero ocitocina. E conversando com algumas amigas, é comum, infelizmente, depois se você é mãe que, né, ou deseja engravidar ou está grávida, quiser assistir um documentário que se chama O Renascimento do Parto, disponível na Netflix, fala muito disso, né? Que infelizmente, não estou generalizando, mas existem muitos profissionais que aplicam ocitocina sem a mãe saber, justamente para acelerar o processo, né? Para o parto ser mais rápido, porque a gente sabe que naturalmente ele pode demorar um pouco mais.